A paz do Senhor Jesus. Irmãos, às vezes as pessoas criam muitas teorias, falácias e adotam isso como uma regra. Eu sempre ouvi dizer que quando uma pessoa morre no Senhor, quando você vai no enterro, até o semblante da pessoa parece que a pessoa está dormindo, está em paz. Só que meu pai, ele faleceu já tem uns 10 anos, e meu pai era aidético. E quando nós descobrimos que meu pai estava aidético, eu fui buscar o Senhor. E Deus falou comigo que aquela enfermidade era para salvação, não era para morte eterna. E meu pai ficou aidético durante 8 anos. E meu pai morava com uma irmã, que ele era separado da minha mãe. E um dia eu recebo a notícia que meu pai morreu. E eu precisei viajar, eu moro numa cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro. Meu pai estava numa cidade chamada Miracema, no interior do estado do Rio. Cerca de 5 horas de viagem de ônibus. E eu falei, mas e a promessa? E assim que eu tive a notícia que meu pai morreu, eu fui orar, pedir a Deus uma palavra e Deus me deu Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E eu fui viajar, viajei meia-noite, cheguei lá de manhã, 6 e pouca da manhã. Fui direto a uma cidade pequena, meu pai estava sendo velado na capela de uma igreja católica da cidade. E quando eu olhei meu pai de longe, meu pai parecia uma caveira. Os olhos dele parecia que não tinha, parecia ter um buraco, de tão magro que ele estava. E eu olhei, mas Senhor, e a promessa que o Senhor me fez, que essa enfermidade era para salvação? E de repente eu agradeci a família, tive uma oportunidade de falar algumas palavras, agradeci a família que cuidou dele, preguei o evangelho, ainda que brevemente. E quando eu acabei de pregar, uma prima minha chegou até mim e perguntou, Cláudio, lembra de mim? E eu realmente não lembrava dela. Sua prima fulana. Oi, prima. Cláudio, fique em paz. Porque 2 dias antes do tio Jorge morrer, eu fui com as irmãs da minha igreja lá no leito onde ele estava. As irmãs pregaram o evangelho para ele. E as irmãs perguntaram ele se ele queria aceitar Jesus como seu salvador. E ele chorando levantou a mãozinha dele bem cansada, com muita dificuldade, ele levantou a mão e aceitou Jesus como salvador. Na verdade, ele se reconciliou com Deus, que ele já tinha aceitado Jesus na vida. E 2 dias depois o Senhor recolheu. Então ali eu vi o cumprimento da promessa. Mas o que me chama a atenção era o corpo do meu pai como estava. Então, se um crente salvo morrer no incêndio, chega lá no enterro, vai estar bonito o corpo? Claro que não. Se um crente salvo morrer num desastre automobilístico, aí vai chegar lá o corpo todo desfigurado. Mas não, porque ele era salvo, de alguma forma o corpo tem que estar com um semblante de paz. Irmãos, isso é falácia. Tem muita gente que quando a gente vai para o enterro que parece que está dormindo, que morreu sem Jesus. A alma já foi para o inferno. Então o que importa não é como vai estar o seu semblante. O que importa é se você teve uma vida com Deus. Não importa como vai estar o seu semblante após a morte. O corpo, o pó vieste, ao pó tornarás. O que importa é a alma, é o espírito. Então são muitas falácias que a gente ouve em nosso meio na igreja, que às vezes não tem nenhum fundamento bíblico e a gente leva como se fosse uma doutrina. Então, queria deixar essa pequena reflexão com meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus.